Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a um treino voiceover com Fantastic. Meu melhor amigo, fofinho, meu urso polar, meu mini lusitano. Bom, esse cavalo vocês sabem que eu já falei algumas vezes que ele é diferente de qualquer outro cavalo no sentido de montada, né? Então, ao contrário de Hícaro e Lucky e Zara, que são cavalos que ficam com a nuca alta e a cabeça pra frente e o focinho apontado pra frente, e o meu sonho seria que aqueles cavalos conseguissem me dar um pouquinho de apoio com a cabeça no lugar, esse senhorzinho encapota e a gente precisa tirar a mania dele de encapotar. Se eu relaxar o meu pensamento por meio segundo, o cavalo já me deu um apoio tão forte, já encapotou tanto que não tem mais o que fazer com ele, só. Enfim, e ele é um cavalo muito quente, e aí você tem que pensar que o quê? Um cavalo muito quente, você precisa ficar o tempo inteiro colocando ele, né, pra trás ali, com o seu corpo, com a sua energia, com a sua mão. E quanto mais você faz isso, mais esse cavalinho quer encapotar. Então, assim, ele é diferente de qualquer coisa que eu já montei em toda a minha vida. Qual é o lance com o Fantastic? A única forma de você voltá-lo sem fazer ele encapotar é a meia parada. A meia parada na rédea de fora são leves puxões na rédea de fora que fazem o cavalo voltar a cabeça, e quando ele volta a cabeça, você relaxa para mostrar para ele que o que a gente quer é que ele reduza a velocidade. Se a gente apoia, né, tipo, e pesa e puxa ele para trás, ele vai encapotar e já era. E a meia parada mexe a embocadura dentro da boca do cavalo e faz ele não conseguir colocar a língua dele, né, pesando para baixo. Então a meia parada é a melhor forma da gente fazer o cavalo entender que a cabeça dele precisa ficar no lugar, mas é ele que tem que manter ela lá, e não a gente que tem que carregar todo o peso dele. Para quem não monta cavalo, é pesado. É pesado demais e não dá pra você fazer quase nada. Hoje em dia, eu e ele a gente tá muito bem, mas mesmo assim ainda é muito pesado. Exagerado olhando pra dentro. É espada dentro. Menos que a espada dentro, entendeu? Bom, o que era pra fazer nesse treino então? O Fantastic tinha tido um dia meio ruim no dia anterior, porque ele estava muito agitado, ele foi montado de uma forma onde ele pesou muito e encapotou muito, e eu precisava tirar algumas manias dele. Eu estava com o professor Léo nesse dia, e o que a gente ia fazer era mostrar para o cavalo que a gente queria ele encurvado, porém com zero peso na rédea de dentro. Esse cavalo não podia me carregar de jeito nenhum. A rédea de fora podia ter contato, beleza, mas a rédea de dentro devia estar basicamente solta. Como que a gente faz isso? Usando a rédea de fora, e para o cavalo não jogar o peso na espada de dentro, a gente usa a nossa perna de dentro na altura da cilha do cavalo, porque aí ele não vai conseguir colocar o peso ali, né? Estamos com a perna ali indicando para ele jogar o peso dele para fora. Então, nesse aquecimento ao trote, eu mantive o cavalo reto, com uma encurvatura mínima, que era só na minha perna. Olha só como ele encurva bem, gente, isso é só na minha perna. E quando eu fazia a meia parada na rédea de fora, eu checava para ver se a minha rédea de dentro estava leve. Estando leve, perfeito, vamos seguir em frente. Então era assim, uma quantidade de perna suficiente, uma quantidade de rédea de fora suficiente e uma quantidade de rédea de dentro quase inexistente. Esse treino foi tipo muito bom para ele, porque eu consegui manter esse cavalo primeiramente prestando atenção e em segundo lugar calmo. Ele não estava me carregando, ele não estava crescendo comigo mais do que eu gostaria. Foi uma das primeiras vezes que eu realmente senti que eu tava com controle do Fantastic. Comecei a olhar pra ele e falar, caramba, agora eu tô entendendo como que você funciona, bichinho. Quando a gente mudou de lado, a gente ia fazer o mesmo exercício pro outro lado. Aliviar a rédea de dentro, jogar o peso pra rédea de fora. Aliviando a sua mão, mesmo no trote sentado. Ele tá muito duro. Ele tá. Esse tá sentado porque ele orava pra gente. Então, esse que eu falei que ele tava muito duro é a questão das costas. Ele tava batendo muito duro no chão, ele não tava nada confortável, ele tava muito tenso. Então, tudo que eu tava fazendo aí é para esse cavalo relaxar. Ele precisava se carregar, ele precisava ficar calmo e ele não podia querer que eu carregasse ele. Né? Porque qual que era o pensamento do Fantastic nesse dia? Que qualquer encostar de perna é para sair voando e qualquer alívio de rédea também é para correr. E não, o objetivo é que o cavalo se carregue sozinho e aceite que a perna está sempre encostada. E a pressão da perna é o que vai indicar o cavalo ir mais rápido, mas a perna sempre encostada. Então foi todo o trabalho que a gente fez, sabe? Foi um trabalho minucioso, delicado,
Olha lá, como ele não relaxou, continuamos no círculo. Colocar a sua perna de dentro até ele apoiar na sua rédea de fora. Na hora que você sentir, ó, tudo, tá um pouquinho mais leve aqui, beleza, segue reto. Ele vai pesar de novo, é normal. Quando ele pesar de novo, entra no círculo de novo, perna de dentro até... Isso, mantém esse círculo, pode fazer um trote sentado no círculo. Esse foi um dos momentos mais incríveis do treino. Eu não sei se a gente tem ele pego em vídeo, mas vamos assistir. Trote sentado. Esse. Mantém. Aproveite. Não compra essa briga com ele. Mantém o círculo. Essa partida do galope, Não tem problema. Ele fez uma partida limpa, tranquila, calma. Ele achou que o trote sentado era pedida de galope. Você vai manter esse galope por um tempinho, fala com ele, volta pro trote sentado. Principalmente para esses cavalos que acabaram de ter essa reação muito negativa, vamos dando essa oportunidade dele para assim, tá tudo bem, só que calma. Volta pro trote. Tá bom? boa transição pro trote. E a gente continua o trabalho. Como meu professor falou, o Fantastic teve aquela reação negativa. E aí, quando ele partiu ao galope e fez aquela partida calma, limpa, e ele se manteve no mesmo ritmo, foi ótimo, porque ele entendeu que a transição, o ir para outro andamento, não significa correr. É só ir para outro andamento, sabe? É exatamente isso que a gente quer desse cavalo. E eu tava ali fazendo o círculo, colocando a perna de dentro. E eu não sei dizer, na verdade, por que ele galopou, sabe? Porque eu não coloquei a perna de fora, nem nada, mas ele quis galopar. E foi uma partida tão boa, tão limpa, tão calma, tão tranquila, que a gente tem que mostrar pro cavalo que tá tudo bem. Até porque eu aprendi, no Experiência Equestre, que transições crescentes são boas. A gente sempre quer o cavalo positivo e pra frente, sabe? Então, isso aí também é importante de eu falar pra vocês, mas antes deixa eu terminar. Então, o cavalo querer crescer, tudo bem. O cavalo querer diminuir, não. E dependendo do que a gente tá pedindo também, é importante que o cavalo faça o que a gente pede, né? Não é, não, eu posso crescer o tempo que eu quiser, eu posso correr a hora que eu quiser e beleza. Ele tem que ouvir a gente, ele tem que ir, ele tem que voltar. Mas transições crescentes, quando a gente tá pedindo, por exemplo, um trote maior e ele vai pro galope, beleza, uma transição crescente deixa. Volta pro trote e pede de novo o trote estendido até ele entender. Passagem no cavalete ao trote. Muita gente acha que quando a gente passa no cavalete ao trote, é responsabilidade nossa acertar o cavalete ao trote. É nossa responsabilidade não atrapalhar o cavalo. Mas dentro do cavalete, é o cavalo que precisa conseguir ali ajeitar as patinhas. O cavalete é feito para o cavalo não se arrastar no trote, para ele conseguir pisar ali certinho e entender o que ele é para fazer, sabe? Vamos ver se eu vou passar. Vou passar. Olha lá, vamos ver como foi. Muito bom. Então, a minha rédea leve, não atrapalhando o cavalo. E o cavalo vai ter que se entender ali dentro, sabe? Boa transição ao passo. E olha só como esse cavalo tá andando. É esse o pensamento que a gente quer. Então ele tá sob pisando, relaxado, esticando o pescoço para baixo. Tudo que a gente quer é que ele use as costas. Bom, nesse momento, vamos ver se eu fui fazer uma partida ao galope ou não. Tá com cara que eu tô me ajeitando pra fazer uma partida ao galope. E tudo que eu queria era uma partida ao galope tranquila. A gente não pode colocar na cabeça desse cavalo... Ótima partida ao galope. A gente não pode colocar na cabeça desse cavalo a agitação. Ele já é muito agitado. A gente tem que mostrar pra ele que ele tem que trabalhar com calma e que tá tudo bem ele ficar calmo. Bom, vocês conseguem perceber que a cabeça tá no lugar, o pescoço tá no lugar. Esse cavalo dessa forma aí... tá excelente. Ele tava leve, tranquilo. Eu consigo ver pelo meu braço que tá um pouquinho duro, que ele tava um pouquinho pesado. Então, a gente voltou pro trabalho no círculo para colocar um pouquinho da perna de dentro, para ele não pesar na minha rédea de dentro, conseguir se equilibrar no posterior de fora, fica leve, usando as costas e com a cabeça no lugar. Então, aí tá muito bom. Aí tá muito bom. Quando o cavalo embala, geralmente ele quer pesar na rédea de dentro. É o equilíbrio do cavalo. Na natureza eles galopam assim. Nós montamos e fazemos o cavalo ficar redondo apoiando no posterior.
Porque pra gente é muito mais fácil, muito mais confortável e a gente tem mais controle. Então a gente precisa ensinar isso pro cavalo, sabe? Ele nesses lados. A varinha talvez faça ele crescer. E eu vou passar daqui a pouquinho no cavalete ao galope. Que, se eu não me engano, são 4 lanças. A gente vai ver quantos lanças tem ali dentro. Ainda tô fazendo alguns círculos. E mesmo durante o exercício, eu também fiz bastante círculo para manter esse cavalo bem calmo. Eu não posso querer voltar ele pegando na boca. Então, mais um círculo antes de entrar, principalmente para ajustar a entrada. Olhei pra varinha e vamos, calminho. Beleza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele cresceu um pouco no final, faltou um pouco de espaço. Foi a mesma coisa que eu fiz ali com a Zara. Eu vou querer que levante um pouquinho só a rédea da direita dentro do cavalete para ele não fazer essa troca, tá? A entrada foi sensacional. Uma partida galope excepcional, uma transição galope-trote, né? Trote-galope, quero dizer. Muito boa, tipo, uma das melhores que eu já fiz com ele, com certeza. Ele tá calmo, leve. Tá um pouquinho encapotado, tá um pouquinho com a cabeça pra trás da vertical, ó. Mas ele levanta a cabeça. E assim, uma coisa excelente desse cavalo é que ele se acalma quando vê obstáculo, sabe? Ok, 1, 2, 3, voltou, 1, 2, 3, melhora o espaço. Ótima passagem no cavalete, segui um pouquinho reto. E tudo certo agora, vamos parando devagar na rédea de fora. Transição ao trote, vamos manter ele ao trote para ele entender que tá tudo bem, sabe? Que não é para ele pensar em parar logo que ele terminar o exercício, não é para ele pensar em sair correndo. Dele até o final lá dentro. Mais uma vez eu comecei ao trote e fiz outra transição para o galope. Quero ver como foi essa transição. E eu sempre me preocupava em fazer a transição quando ele finalmente aliviava pra mim. Se ele estivesse me puxando pra baixo, pra frente, pra onde quer que for, eu não ia fazer a transição, não ia fazer nada até esse cavalo se acalmar. Quando ele se acalmava, beleza, vamos galopar. Outra partida a galope muito boa, um cavalo que não saiu correndo, não se assustou, não nada, não fez nada, só transição pro galope, perfeito, é isso que a gente quer. Então, gente, a dica no momento desse treino, não se afobem. Cavalo é um ser vivo que às vezes demora um pouquinho pra pensar no que a gente quer, porque ele tá tentando entender o que a gente tá pedindo pra ele, sabe? Então, ai meu Deus, porque eu tenho que fazer isso porque meu professor falou. Calma e faz no seu tempo e no tempo do cavalo. Se prepara antes de fazer. E olha só que passagem horrorosa que eu fiz agora no cavalete. Por quê? O que foi bom? O Fantastic estava muito calmo. Ele não correu, ele não cresceu, ele não fez nada. Por causa disso eu até errei. Mas a gente não estava preocupado ali com se eu tô acertando ou se eu tô errando. A gente tá preocupado com fazer o cavalo ficar calmo. Vocês viram quão calmo ele saiu desse exercício? A entrada foi horrível, mas ele saiu muito bem. Os últimos 3 cavaletes, ele fez na calma da paz do Senhor. Falou, beleza, é isso aqui. Então a gente agrada, porque é isso que a gente queria. Cavalo, você deve ficar calmo, você pode ficar calmo. Mudando de lado, esse é o lado... Não sei agora se é mais difícil ou mais fácil do Fantastic, porque ele ultimamente não tá tendo lado difícil nem fácil. Ele tá, tipo, legalzinho dos dois lados. Às vezes ele dá umas embaladas, às vezes ele dá umas corridas, umas pesadas, beleza. Mas aí é coisa que vai ser um super processo pra gente tirar, né? Mas tá tudo certo. Então a gente fez mais círculos desse lado também. E, gente, um dos segredos é que eu gosto muito desse cavalo. Bom, esse cavalete aí do meio, ele foi um desafio pra mim. Porque começou a acontecer umas coisas. Como o Fantastic se acalma na frente do obstáculo, e ele é pequeno, eu comecei a achar que tava longe. E na batida do salto eu dava umas apertadas no cavalo, que vocês vão ver, foi uma porcaria, a maioria das vezes. Porque eu não tava encaixando direito a distância e tava pedindo pra ele se esforçar muito ali dentro. E outra é que assim, só pelo círculo vocês começam a perceber minha falta de confiança, né? Se eu não confio no cavalo, vamos fazer um círculo aqui pra ele aliviar mais, sabe? Mas aí meu professor falou, começa a confiar nele. Eu falei, tá bom. Então ali a gente tinha, eu acho que 4 lances.
E olha esse lancinho pequeno dele, gente. E olha eu também. 1, 2, 3, são 3 lanças. Então, na minha cabeça, tava ficando longe. E não tava ficando longe, gente. Só na minha cabeça mesmo. Na minha cabeça tava ficando longe e eu tava dando uma apertada que vocês não vão nem conseguir reparar, porque eu só tava apertando, né? Eu tava dando uma apertada nele na batida do salto e ele tava saindo corrido. Tá ficando muito longe pra ele. Não tá, Alanis. Tira dessa altitude, fica a sua perna e doente. Aí você entrou mal, teve que segurar e ficou apertado. E aí você reparou que não tá ficando longe, né, Ali? Porque eu tenho costume... Oi? Exatamente. Olha lá, agora eu percebi que não tá ficando longe. Eu tenho um costume muito idiota, eu não recomendo vocês fazerem isso, que é fazer de um jeito e depois fazer completamente ao contrário. Uma eu vou muito devagar, uma eu vou bem rápido, aí eu encontro o meio termo e começo a acertar todas as vezes, sabe? E aí foi basicamente o que eu fiz, sabe? Eu fui devagar, aí nessa eu empurrei bastante, vi como é que é a distância dali, eu falei, ah, tá, achei. Aí eu fiz 1, 2, 3, muito bom. E comecei a me encontrar ali. Galope, trabalha ele no galope, quando ele parar de pesar na sua mão, faça e agrada ele. Ali na saída, ainda a gente podia ter saído um pouquinho mais calmo. Só que cavalo tem reflexo e ele ficou com muito reflexo de eu ter apertado ele bastante, né? E essa foi a minha última passagem com ele, que eu já tinha entendido. Bom, como ele não tava pesado, eu fui direto. E aí foi nesse momento que eu entendi exatamente o que eu tinha que fazer. Eu falei, beleza, Fantastic, vamos ver como você tá de verdade agora que eu não vou fazer burrada. A gente conseguiu uma boa distância, um bom salto e uma ótima saída. Com o pé dele. Aí. Não tem problema. Ótima arrumada. Ótima consertada. Pérolas do Léo. Enfim, gente, o que aconteceu aí? Eu saí pro lado contrário do salto, que a gente sempre tem o costume na equitação de fazer entra por um lado e sai pelo outro. E aí foi o que eu fiz, sabe? No caso, ele falou, ah, você podia ter saído pro pé que ele caiu. Mas aí eu não quis fazer isso porque o cavalo tem que entender, né? Eu queria que ele tivesse caído, na verdade, pro outro pé, só que eu tava com a rédea de fora muito... segurando muito pra aliviar, pra ele conseguir partir pro outro lado. Mas enfim, aí eu fiz aquela transição trote-galope, que assim, na minha cabeça eu esqueci o cavalo que eu tava montando. Eu falei, ah, beleza, vamos fazer uma transição trote-galope aqui pra arrumar. E eu esqueci que era o Fantastic, sabe, que tem que ser delicado. Aí eu vi que ele fez certinho, transição trote, partiu o galope, ali calmo ficou. Eu falei, olha, deu certo, né, tipo, funcionou muito. E aí, depois só que eu me toquei nisso, sabe? Esse, infelizmente, foi meu último treino com o professor Léo, porque o professor Léo foi pra outra cidade e aí entrou outro professor chamado Léo, mas ele, por enquanto, não vai dar aula pra gente. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida com relação à sua equitação e eu posso tentar te ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que você acha que gostaria de assistir. Me siga também nas redes sociais e conheça o site aliequestrian.com.br. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e...